Boa tarde, tudo bem? Bom, tô dando boa tarde aqui, mas eu nem sei, né? Que horário que vocês vão assistir. Corta! Não, gente, eu tô. Eu... Chacota! Melissa tá gravando a aula. Aquela. Queridos, eu tô um pouquinho nervosa, tá? Mas assim, até parece que eu nem sou formada, né? Que eu nunca dei aula na vida, mas enfim. Negócio de aula virtual sempre me deixa. Apresentações virtuais me deixa um pouco nervosa. Até porque não tem aquele contato visual, né? Que é professor raiz, assim, gosta de ter aquele contato visual com o aluno, ver as expressões. E pelo virtual não tem nada disso. Então, enfim, faz parte do processo. Eu tô um pouco nervosa, mas vamos lá. Bom, como vocês sabem, eu sou a Marissa, estagiária da professora Silvia Helena, da disciplina de prática de produção textual em língua portuguesa. E hoje eu vou trazer um conteúdo aqui para vocês que tem tudo a ver comigo, que chama Linguagem e Comunicação, o tema da aula de hoje, que vai abarcar várias coisas aqui. No plano de aula, sim, o professor tem que fazer plano de aula, tá, gente? Então, no plano de aula do estágio, que é um estágio obrigatório, estágio de docência 1, para os acadêmicos de mestrado do PPG Letras da UFMS, do campus de Três Lagoas, eu preparei para vocês 3 blocos de conteúdo. O primeiro vai falar sobre o que é comunicação, os elementos da comunicação, recursos linguísticos, né, decodificação, interpretação, um pouquinho sobre o Lacan, bem brevemente. Depois, no segundo bloco, vou trazer para vocês as funções da linguagem, tá? Referencial, apelativa, fática, emotiva e metalinguística. E, por último, no bloco 3, vou trazer para vocês um pouco sobre redação do Enem, um pouco uma visão aí diferente, talvez, para vocês sobre a questão do Enem, tá? Como objetivo, né, eu espero que vocês, ao final dessa aula, vocês tenham uma maior compreensão dessas competências todas que foram, né, trazidas nesse plano de aula, a fim de que vocês possam futuramente aplicar esses conhecimentos no dia a dia de vocês, né, nos estágios que vocês participarem, enfim. E também que vocês possam trabalhar e exercitar essas funções da linguagem na prática comunicacional de vocês. E compreender melhor o gênero redação, especificamente do Enem. Qual é o que se espera, né, desse gênero, e também falar um pouco dessa troca de papéis, né, vocês enquanto alunos, vocês enquanto professores. E tudo isso é muito importante, né, a justificativa dessa aula é porque é muito importante que todo falante, como vocês, se constituam, se apropriem desse processo comunicativo como um todo, né? Não importa se é na língua materna de vocês, que é a língua portuguesa, ou se em outra língua, mas é importante que vocês dominem esse processo, né, do processo comunicativo. Então, eu preciso que vocês conheçam esses elementos formadores constitutivos da comunicação e que tipo de função da linguagem, quando ela está em uso, ela cumpre a fim de potencializar esse uso a favor de vocês, né, dos falantes. Então, em suas trocas comunicativas. Então, vale destacar também a importância da gente trabalhar o gênero textual, dissertativo, argumentativo, que é tão recente na memória de vocês, que em sua grande maioria fizeram a prova do Enem ou algum vestibular em que tiveram que tecer uma redação. Possibilitando que vocês expandam, então, seus conhecimentos teóricos e práticos sobre o assunto. Essa prática, né, essa troca aí de saberes, vai proporcionar para vocês, alunos, novos olhares, tanto enquanto discentes, quanto como futuros docentes. Então, eu espero que vocês gostem da aula e que vocês consigam captar um pouco do que eu quero passar aqui hoje.
e que isso contribua para a formação de vocês ao longo desses anos no curso de letras e, quem sabe, até para a vida toda de vocês. Porque esse é o grande anseio do sujeito professor, Maressa, do sujeito professor Maressa. Então, é isso. Se vocês quiserem ter acesso a esse plano de aula, é só vocês solicitarem, eu posso postar esse plano de aula até para vocês terem acesso de como se faz um plano de aula. Por e-mail ou pelo Classroom, eu posso enviar para vocês, basta que vocês solicitem. E aí eu converso com a professora Silvelena e libero para vocês esse conteúdo. E lá vai ter também todas as referências utilizadas, né, para o conhecimento, a fim de trazer esse conhecimento para vocês por meio da aula. Então, começando aqui, eu pergunto para vocês o que é comunicação para vocês. No verbete de dicionário do Google, né, quando você digita lá o que é comunicação, vai aparecer esse primeiro verbete aí. Comunicação é um substantivo feminino e a primeira definição é que é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Também tem aí uma segunda definição, que é a informação transmitida, o seu conteúdo. Ou seja, a mensagem passada. Tem essas duas definições aí de comunicação nesse verbete. Eu trouxe para vocês aqui o meme Tá Passada, da Pfizer, que é para vocês lembrarem, né, dessa questão da comunicação, porque aqui a gente fala que, eventualmente, comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. E o que nós temos de informação é que o governo brasileiro recusou inúmeros e-mails oferecendo vacina da Pfizer para nós. Então, a comunicação aí teve algum ruído ou não aconteceu de fato. Opa. Tá. Vamos falar agora o que é comunicação para vocês, que vocês vão exercitar isso mentalmente aí na onde vocês estiverem assistindo essa aula agora. Podem verbalizar para si mesmos ou podem falar mentalmente. Mas o que é comunicação? É importante vocês responderem isso, para a gente tentar entender junto e definir juntos o que é comunicação. Para mim, Maressa, uma comunicação plena, bem-sucedida, é aquela comunicação em que há o diálogo. Então, você simplesmente passar uma mensagem e o seu receptor dessa mensagem, ele simplesmente decodificar a sua mensagem, mas não conseguir interpretá-la, isso para mim é o que chamamos de ruído de comunicação. Acontece um ruído de comunicação, um extravio dessa mensagem, e a comunicação desejada não acontece. Então, é importante a gente entender o que é decodificar e o que é interpretar, para que a gente consiga estabelecer aí um equilíbrio entre esses conceitos, né, de comunicação. Então, decodificar é a capacidade que temos de entender o que está escrito ali numa determinada mensagem, por exemplo. Então, no caso aí do exemplo, do slide, a palavra bela. Você é capaz de entender que é um B, um E com som de E, um L e um A, que forma a palavra bela. Então, você decodificou a mensagem. Porém, interpretar vai muito além de só decodificar. É você entender que Bela tem uma história que chama Bela e a Fera, tem uma história que chama Bela Adormecida, que tem um contexto, né, um referente por trás de cada uma dessas histórias. Entender que hoje nós temos, por exemplo, na nossa sociedade, um conceito de beleza, né, bela, beleza, e que isso implica em até distúrbios alimentares, por exemplo, pessoas bulêmicas, anêmicas, ou bullying que é ocasionado a pessoas que estão acima do peso, por exemplo.
Em torno dessa palavra bela, então, nós temos muitas referências que nós podemos acionar a depender da situação comunicativa em que estamos. Então, interpretar é muito maior do que decodificar. Então, a gente precisa primeiramente decodificar e logo em seguida vem esse estágio da interpretação. Aqui fala que interpretar consiste em estabelecer simultânea ou consecutivamente comunicação verbal ou não verbal entre duas entidades. É um termo ambíguo, tanto podendo se referir ao processo quanto ao resultado. Vocês vejam aí nessa espécie de tirinha, né? Nesse quadro, que está escrito rede social. E aí, o sujeito aqui masculino, aparentemente o pai dessas crianças, ele fala rede social, aqui em casa é outra coisa. Então, veja bem, se você for somente decodificar essa mensagem, você vai entender que rede social pode estar se referindo tanto às mídias digitais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, ou você pode estar falando da rede, né? Do objeto em que essas pessoas estão deitadas, ou melhor, amontoadas em cima dela. Então, você dá o primeiro passo, né? Para a interpretação, que é entender que existe uma ambiguidade nessa mensagem. A rede, ela pode ter dois significados, a depender do contexto, do referente. E aqui, neste contexto, vendo, por exemplo, marcas de remendo na rede e vendo uma aglomeração, né, uma família numerosa com caras assustadas, né, com olhares assustados, isso nos indica que trata-se de uma família de classe econômica mais baixa, uma família que não tem camas o suficiente para todos dormirem. Então, quando ele fala rede social aqui em casa é outra coisa, significa que ele compartilha a rede com todos da família, porque possivelmente não tem onde dormir, ou possivelmente pode ser um hábito dessa família, né, todos deitarem aí juntos na rede, né? Mas com certeza isso tem a ver com a discrepância econômica que vivemos no Brasil e no mundo, né? O grande X do capitalismo, né? Uns com tanto, outros com tão pouco. Então, para você conseguir chegar nesse processo de interpretação e entender além do texto, é preciso que você faça esse resgate na sua memória, a depender também da bagagem que cada um carrega, suas experiências, suas leituras, os filmes que já assistiu, os professores que tiveram em sala de aula, os pais, a família, a religião, tudo isso influencia em quem você é, na sua bagagem. Porque até mesmo porque na análise do discurso, que é a linha que eu sigo dentro da linguística, a gente entende que somos constituídos pelo outro. Então, isso faz todo sentido, né? A gente precisa dessas inúmeras correlações para que a gente tenha essa sociabilidade no nosso dia a dia. E aí vejamos mais algumas definições de comunicação. Comunicação, do latim communicationes, que significa ação de participar, é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Outra definição. A comunicação existe desde que se tem notícias da existência do homem, pelo fato dele ter a necessidade de explicar conceitos
que ele forma na mente sobre espaço, atos e fenômenos, e normalmente o faz por meio de representações, que está a seu alcance no plano de expressão, surgindo então a mensagem. Então, quer dizer que a comunicação só é possível depois da escrita? Ou um pouco mais atrás, a partir do desenvolvimento da fala? Não. A comunicação ela está mais atrás ainda, quando os nossos ancestrais nem mesmo falavam, e sim gesticulavam, desenhavam, né, as suas necessidades nas paredes, né, os homens das cavernas. Ali já havia comunicação, havia uma troca de gestos, de desenhos ali que contavam uma história, narravam uma história. E isso a gente tem como resgate da nossa história, né? Hoje a gente consegue entender um pouco do que aconteceu lá atrás, graças a esses resquícios de comunicação. Comunicação, ela pode ser somente verbal, ou seja, falada ou escrita. Não pode ser desenho? Como eu acabei de dizer, pode ser desenho, pode ser ícones, sinais, né? Então, a sinalização de trânsito, por exemplo, nem sempre vem com uma comunicação verbal, escrita ali, né? Então, ela vem, por exemplo, como aqui na placa, nós temos placas com sinais, né? Que nos indicam, por exemplo, a placa de pare. Ela é bem clara ali, você entende que é para parar. O semáforo, por exemplo, estabelece uma comunicação ali com o sujeito motorista. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, pode ir. Então, estas convenções da comunicação não verbal também são comunicações. Então, vamos aqui às definições. Linguagem verbal e linguagem não verbal são termos muito presentes nos estudos linguísticos. Isso porque a linguagem, enquanto uma atividade humana, pode ser manifestada de diferentes modos, a depender da intenção que temos no momento da comunicação, ou seja, a depender da situacionalidade e da intencionalidade também, que vamos falar sobre isso mais à frente. A linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra oral e escrita. Essa informação é muito importante porque muitos ainda pensam que o vocábulo verbal está relacionado a verbalizar, no sentido da oralidade. Contudo, ao escrevermos, utilizamos uma estrutura configurada em sua relação com um determinado código, que deve ser compreendido e reconhecido tanto pelo emissor quanto pelo receptor, para que ocorra de fato a comunicação. Comunicação não verbal. O ser humano tem necessidade de comunicar-se. É por meio desse processo que nos construímos socialmente e produzimos conhecimentos, que convivemos nesse sentido. Recorremos a diferentes formas de estabelecer esses contatos, que não se limitam apenas ao uso da linguagem verbal. O nosso corpo, as nossas expressões faciais e o próprio silêncio, às vezes, constroem mais sentido do que uma fala ou um texto escrito. Mais sentido do que uma fala, basta nos lembrarmos daquele olhar de mãe ao repreender uma criança sem sequer pronunciar uma palavra. Eu não sei vocês, mas eu tenho isso com a minha mãe até hoje. Minha mãe me olha assim, eu já sei o que ela está querendo dizer só com o olhar, ela não precisa falar nada. Então, desde criança, há essa comunicação, né, de filha, mãe e filha. Assim como eu dei o exemplo para vocês da sinalização de trânsito, que também nem sempre vem escrito alguma mensagem, né, apenas os sinais, que isso foi convencionalizado ao redor do mundo, e todos entendem, né, a sinalização de trânsito. O silêncio, o próprio silêncio, ele significa. Por exemplo, quem namora ou quem tem uma amizade sólida de muito tempo já, ou uma amizade intensa com alguém, seja um relacionamento amoroso de carnal, né, de namorado, ou amoroso mais fraterno, como de amigos ou familiares,
vocês já devem ter passado em algum momento por uma situação em que você se torna frágil, né? Uma briga, uma desavença. E nesse momento, o silêncio, ele significa muito. Ele pode significar raiva, tristeza, indiferença, né? Então, a depender do contexto, do referente ali da situação, você consegue entender o que aquele silêncio está significando. A comunicação depende do tipo de signo que usam os interlocutores. Nesse sentido, pode-se falar da comunicação verbal e comunicação não verbal, como dito anteriormente. Em algumas ocasiões, ambos os signos são misturados em uma mensagem, dando lugar a uma forma de comunicação mista. Então, quando você junta o verbal com o não verbal, você tem aí uma comunicação mista. Então, uma placa de trânsito somente com a mãozinha lá de pare, ela é uma comunicação não verbal. Mas quando você tem uma placa de pare e embaixo está escrito pare, você tem uma comunicação mista. E aí nós temos o Jacobson, né, que ele é considerado o pai da teoria da comunicação. E no âmbito do Círculo Linguístico de Praga, ele dedicou-se aos estudos de temáticas variadas, dentre elas as funções das unidades linguísticas, ou como mais conhecidas, as funções da linguagem. O linguista buscava compreender a finalidade com que a língua é utilizada, ou seja, a sua função na comunicação estabelecida entre o remetente, que é o falante, o codificador, e o destinatário, que é o ouvinte, o decodificador. Seu principal objetivo era definir o lugar da função poética em relação às demais funções da linguagem. Então, o Jacobson é considerado dentro da linguística como funcionalista, né? Olha, veja bem aí, o linguista buscava compreender a finalidade com que a língua é utilizada, ou seja, a sua função na comunicação estabelecida entre o remetente e o destinatário. Então, vocês, não sei se vocês já aprenderam, se não aprenderam, vão aprender, sobre as correntes linguísticas. E uma delas é o funcionalismo, né? Temos aí o estruturalismo, o gerativismo, e temos o funcionalismo também. Então, Jacobson é considerado um funcionalista devido aos estudos em que ele empreendeu. E aí, vamos falar, então, desse processo de comunicação e das funções da linguagem. Nós temos aí o emissor. Esse emissor, ele vai utilizar um canal para emitir uma mensagem para um receptor, utilizando um código e um contexto. E essa comunicação pode gerar um ruído. Então, traduzindo isso daí, eu, Maressa, estou utilizando o canal aqui da internet, do Google Meet, para passar uma mensagem acadêmica para vocês, que são os meus receptores, e estou utilizando como contexto, né, um contexto acadêmico, um contexto onde eu trago aí referências atuais, memes, e o conteúdo que tem a ver com a disciplina que vocês estão cursando. Então, nós precisamos ter aí essas funções da linguagem para que a comunicação se estabeleça. Nós temos aí, por exemplo, na questão do emissor e do receptor, nós temos a função emotiva, que diz respeito ao eu, a quem está falando, emitindo a mensagem. Nós temos a função apelativa ou conativa, que diz respeito a quem recebe essa mensagem. Geralmente tem a ver com a argumentação, a manipulação, o apelo. Então, propagandas publicitárias, por exemplo, cumprem uma função majoritariamente apelativa, né? Compre, faça, use, veja, leia, vote, não se esqueça.
Então, vocês precisam entender que nesse processo comunicacional, a gente tem funções da linguagem envolvidas nele. O canal, ele cumpre, por exemplo, uma função fática, né? Já a mensagem, uma função poética. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o código, uma função metalinguística. Como eu disse, pode ocorrer ruídos dessa comunicação. Normalmente acontece. A gente acha que falou e acha que a pessoa entendeu aquilo que a gente acha que falou, e aí a pessoa não entendeu exatamente o que a gente achou que ela iria entender do que a gente achou que falou. E isso tem tudo a ver com a análise do discurso, que é a linha que eu sigo, mais uma vez. Por quê? Porque dentro da AD, a gente tem alguns estudos que dizem que temos o esquecimento. Isso é teoria, tá, gente? Enfim, só vou fazer um recorte aqui, um parênteses. Nós temos o esquecimento número 1 e o esquecimento número 2. Péchet, que é um dos estudiosos, né, da área, ele traz isso para a gente, né, do esquecimento número 1 e número 2. E um desses esquecimentos tem a ver justamente com isso, que a gente esquece, a gente acha que nós somos dono do nosso dizer e que a gente tem controle por aquilo que a gente diz, e esquece que somos constituídos pelo outro, e aí a gente acha que está no controle do que está dizendo. Então, eu acho que vocês estão entendendo exatamente o que eu estou dizendo, que eu acho que eu estou dizendo. Então, é uma coisa um pouco, talvez, complexa para entender, assim, logo de cara, mas é isso que vocês precisam entender, que todo processo de comunicação, ele exige, né, o cumprimento dessas funções da linguagem. E aí, falando em análise do discurso, a gente não pode deixar de falar do Lacan. Ele é francês, um estudioso francês, e ele traz para a gente, né, dentro da psicanálise / linguística, a gente tem aí algumas teorias lacanianas que contribuem muito para a análise do discurso. Então, ele é um psiquiatra e psicanalista francês que se dedicou à interpretação e divulgação da psicanálise no que chamou de retorno a Freud. Um dos conceitos básicos, né, que ele trouxe para a gente é do inconsciente. Inconsciente estruturado como linguagem. Ele também trouxe outros conceitos, mas eu não vou adentrar nisso agora. Então, na busca dessa prática psicanalítica, ele trouxe para a gente aí essa questão do inconsciente. O inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, a linguagem, a partir desses estudos de Lacan, passou a ocupar o centro teórico dos estudos de Lacan. E foi nesse aspecto que se deu a maior contribuição de Lacan para o universo educacional. Se vocês se interessarem um pouco mais, né, sobre esse assunto, psicanálise, Lacan, vocês podem vir falar comigo que eu vou indicar algumas leituras para vocês, tá bom? E aí, retomando, né, as funções da linguagem, a gente tem a primeira função aí, que é a função emotiva. Lembra que eu falei que é a função que diz respeito ao eu, ao emissor? Ela é uma função que é considerada emotiva ou expressiva, né, os termos, e tem por objetivo central expressar emoções, sentimentos, estados de espírito, visando uma expressão direta de quem fala em relação àquilo de que está falando. O Jacobson, que eu já citei anteriormente, ele menciona que o extrato puramente emotivo da linguagem é apresentado pelas interjeições. Então, vamos a um exemplo, né? Tá chegando o Natal! Eba! Tá chegando o Natal. Ai, meu Deus. Parece até meme. Mas é a mesma oração, né? Tá chegando o Natal, mas em contextos diferentes. Então, as reações também são diferentes. Então, o ser humano comemora, porque é uma época de alegrias, compras, presentes, comida em abundância. Lembrando que essa é uma realidade
que não é a realidade de todo mundo, tá? Para algumas pessoas, o Natal pode não ser uma época tão feliz assim. Pode faltar comida na mesa. Então, vamos pela maioria, né? Pelo imaginário social, que é uma data feliz, provoca alegria. Então, olha a interjeição aí, ponto de exclamação, euforia, eba, com vários as de alegria. Já para a família do Peru, que é um dos pratos da ceia de Natal, eles estão aí, ó, meu Deus, se lamentando, né? Tristes, cabisbaixos, preocupados, porque eles sabem que é a época em que eles vão ser saboreados, vamos dizer assim. Então, veja, tem a ver com o eu, né? Com o sentimento desse eu, o que aquele contexto, aquela situação, aquela mensagem provocou nesse eu. Já a função apelativa tem a ver com o outro, com aquele a quem se fala, a quem se dirige. Então, a função conativa ou apelativa tem sua atenção centrada no destinatário. Essa função encontra sua expressão gramatical mais pura no vocativo e no imperativo. Então, por exemplo, professora, me dê o livro. Você está emitindo uma ordem, professora, vocativo, me dê o livro, ponto de exclamação. Você está falando no imperativo com essa professora, né? Ou o aluno, né? A professora falando para o aluno. Copie o que está na lousa agora, José. Então, você está chamando a pessoa ali e determinando uma ação para ela, no imperativo. Então, a função apelativa, como eu disse, está muito presente em propagandas, sejam de qual tipo de propaganda for. Então, nós temos aí uma propaganda eleitoral. Se você pesquisa antes de comprar um celular, por que não faz o mesmo antes de votar? Nessas eleições, pense e vote consciente. Então, quem que pensa? É o sujeito leitor. Quem tem que pensar e votar consciente é o sujeito leitor. É o vocativo aí. Você que está lendo essa mensagem agora. Você tem que pensar e votar consciente. Então, nós temos aí um apelo político, né, que está cumprindo aí, tem uma intencionalidade por trás dessa mensagem. Portanto, ela é apelativa. Nós temos um outro anúncio, que é da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que fale bem claramente, vacine-se. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Está escrito Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2021. Então, é uma ordem, né? Vacine-se. Assim como tem alguns encartes também falando do Covid, né? Use máscara, tome sua vacina para o Covid. Então, tudo isso tem um cunho apelativo. Tá passada? Beijinhos científicos. Vamos lá, função referencial. No que se refere à função referencial, como eu já falei várias vezes aí para você, ó, referente tem a ver com contexto, né? Ela é empregada quando o remetente tem por finalidade traduzir a realidade para o destinatário. Assim, ela centra-se no contexto, referindo-se a algo, a alguém ou a algum acontecimento, de maneira clara e objetiva, sem manifestar opiniões explícitas ao receptor. Há predominância de discurso na terceira pessoa. Só que aí a gente vai, se a gente entrar, olhar essa definição por um olhar da análise do discurso, a gente teria que discordar aí num ponto. Mas vamos lá. Vou mostrar o exemplo para vocês e eu falo sobre isso. Aqui, muito comum, né, são os exemplos de notícias jornalísticas. Então, nós temos aqui uma notícia do G1, né? Mulher é estuprada após tomar calmante e pegar no sono sem roupas e com a casa aberta. Aí, uma pessoa postou esse print dessa notícia, né? E riscou uma parte e consertou a notícia, né? Colocou: mulher é estuprada dentro da sua própria casa.
O que faz muito mais sentido, né? Porque o estupro, a cultura de estupro está presente na nossa sociedade, infelizmente. Então, você escrever mulher é estuprada após tomar calmante e pegar no sono sem roupas e com a casa aberta, dá a entender que a culpa é dela, né? Que ela quis isso, porque, afinal de contas, ela tomou calmante e dormiu sem roupa, né? E, na verdade, a gente sabe que, devido à cultura de estupro, isso acontece muito comumente, mas que está equivocado. Nenhuma mulher pede para ser estuprada, nenhuma mulher... elas não são... não devem ser culpabilizadas por algo que não são elas que cometem, né? Que é o estupro. E aí, isso configura a função, a notícia em si configura na função referencial, porque está sendo uma mensagem clara e direta na terceira pessoa, apenas com o objetivo de informar, de dar um contexto ali para a pessoa que está ouvindo ou lendo essa mensagem. Aí temos uma outra notícia, né? Bandidos usam fotos de Juliette em propaganda de maconha. Marketing da facção criminosa chamou atenção nas redes sociais. Então, assim, supostamente, por que eu disse que se a gente olhar pelo olhar da análise do discurso, a gente vai problematizar isso daí? Porque, supostamente, a função referencial, ela tem o objetivo apenas de informar, sem deixar explícita a opinião de quem está escrevendo aquela matéria, por exemplo. Mas eu acredito que vocês vão concordar comigo quando a gente entende que o modo como escreve determinada mensagem, né, matéria, título, enfim, você consegue imprimir ali um pouco da tua opinião ou um pouco do que é convencionado socialmente. Então, é como o caso aqui da primeira notícia, né? É diferente você falar mulher é estuprada após tomar calmante e pegar no sono sem roupas e com a casa aberta, de você falar mulher é estuprada dentro de sua própria casa. Veja, tem sentidos um pouco distintos. O que pode ter relação ou não com a opinião de quem escreveu essa chamada. Assim como no caso da matéria da Juliette. Bandidos usam fotos de Juliette em propaganda de maconha. Beleza. Mas e o termo bandidos? E o termo marketing com aspas? O que isso está querendo dizer? O que isso nos traz? Facção criminosa chamou atenção nas redes sociais. Então, assim, se a gente for analisar, além de decodificar, né, interpretar, a gente for analisar esse discurso por trás dessa notícia, nós podemos identificar algo mais, né? Talvez até a intencionalidade daquela notícia, ou da pessoa que escreveu a notícia. Então, a função do referente, né, do referencial, ela primariamente tem essa objetividade, né, de não passar a informação cheia de opiniões explícitas, né, mas fica, às vezes, notório essa opinião. Nós temos também a função poética. Função poética, eu acredito que seja mais tranquilo de ser identificada por vocês por conta do ritmo, da rima, né? Então, quanto à função poética, Jacobson menciona que nesta função a ênfase recai sobre o processo de elaboração da própria mensagem, ou nas suas palavras, o pendor para a mensagem como tal, o enfoque da mensagem por ela própria, eis a função poética da linguagem. O emissor constrói seu texto de maneira especial, realizando um trabalho de seleção e combinação de palavras, de ideias, imagens, sons e ritmos. Então, num momento normal do dia a dia, sem pensar muito, a gente elabora um determinado texto ou uma determinada fala. Mas, se a gente trabalhar nesse texto, escolher melhor as palavras, a gente vai modificando esse texto e podemos tornar um texto poético, por exemplo. Então, a função poética, ela precisa necessariamente ter essa elaboração mais detalhada, né? Escolher as palavras,
imaginar como vai ficar isso, né? O som disso, né? Quando você lê um determinado poema, alguns poemas, vocês vão ver nas matérias aí de literatura, introdução à teoria literária, por exemplo, vocês vão ver que alguns poemas, eles têm som, como o som de trem, por exemplo, sabe, aquele de um trem, ou um relógio que faz tic. Tudo isso é possível imprimir na poesia, desde que esse texto seja trabalhado para isso. Então, nós temos um exemplo ótimo disso, desse trecho aqui. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. Então, o próprio layout, design desse texto poético nos dá a sensação que as palavras querem transmitir. Tem ritmo, tem sonoridade, tem som. Então, vocês conseguem entender a partir desse exemplo que as palavras, elas podem imprimir mais do que apenas a palavra, mas também trazer esse ritmo, esse som, essa sensação, né? E aí, temos a função fática também. A função fática, Jacobson considera como aquela cujo foco é o contato, canal, e seu único propósito é prolongar a comunicação. Para ele, há mensagens que servem fundamentalmente para prolongar ou interromper a comunicação, para verificar se o canal funciona. Como, por exemplo, quando a gente atende o telefone e fala: alô, tá me ouvindo? Para atrair a atenção do interlocutor ou confirmar sua atenção continuada. Está aí? Está me ouvindo? Isso é muito comum nessas chamadas de vídeo, né, nas aulas, como no começo, quando eu estava testando o som, eu perguntei para a Melissa, que está me ouvindo agora, se ela estava me ouvindo bem. Então, é muito comum. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo bem? Né? Assim como no telefone, quando a gente liga e fala alô. Qual é a finalidade desse alô? Qual é a função que ele cumpre nessa situação comunicacional? Ela possui uma função fática, que é apenas prolongar a comunicação ou confirmar a comunicação. Então, aqui eu trago para vocês dois exemplos. Um, onde temos aí, bom dia, linda, no WhatsApp. Bom dia, linda. Bom dia, linda. Bom dia, linda. E essa pessoa foi completamente ignorada. Deu vários bom dias em dias e horários diferentes e foi ignorada com sucesso. Então, aqui, ela deu bom dia no intuito, né? Deu bom dia e boa noite, no intuito de obter uma resposta, de iniciar um diálogo. E não houve aqui o diálogo, né? A comunicação, não houve a troca, né? Então, o intuito de você introduzir a função fática nesse diálogo é justamente para dar continuidade a essa conversa, né? Como, por exemplo, aqui nessa conversa do MSN. Não sei se vocês conhecem, o MSN é o antigo WhatsApp, onde o sujeito A fala, olá, tudo bem? O sujeito B fala, olá, comigo tá tudo bem. E com você? E aí o sujeito A responde, tudo bem também. Então, é muito comum uma conversa começar com essas formalidades. Oi, tudo bem? Como vai? Alô? Porque isso faz parte, cumpre a função fática da comunicação, de confirmar ou dar continuidade a um diálogo. E, por fim, nós temos a função metalinguística. É quando a gente usa a língua para falar da língua. Como assim? Na função metalinguística, o foco está no próprio código linguístico.
Essa função desempenha papel importante na nossa linguagem cotidiana, quando o remetente ou destinatário tem necessidade de verificar se estão usando o mesmo código. Por exemplo, em um diálogo, quando o remetente diz "e leva a bomba", o destinatário pode questionar: "Não estou compreendendo, o que quer dizer?" E o remetente responde, explica: "Levar bomba é ser reprovado no exame." Então, a função metalinguística está presente aí nessa última sentença, que é quando você usa a língua para explicar a própria língua, né? Uma palavra, um recurso linguístico. Vejamos um exemplo. Nós temos aí dois verbetes de dicionário. Porém, num primeiro momento, a gente vai identificar pela aparência que os dois, de fato, são verbetes de dicionário. E os dois cumprem a função metalinguística. Inclusive, é uma questão que confundem vestibulandos que estão prestando aí Enem, por exemplo, porque confunde. Só porque tem a aparência de um verbete, acredita que é a língua explicando a língua e que é um verbete de dicionário, e por isso cumpre a função metalinguística. Mas, na verdade, não. No segundo quadrinho, nós temos, de fato, a língua explicando a língua, um verbete de dicionário que define, né, conceitua a palavra aniversário. Dia em que se completa 1 ou mais anos sobre a data de um acontecimento ou do nascimento de alguém. Aniversário natalício, aniversário de casamento, é uma comemoração. Então, nós temos, de fato, a função metalinguística presente aí nesse verbete. Porém, no outro, ele cumpre uma função mais poética, né? No primeiro momento que a gente, no segundo momento que a gente lê, a gente entende uma função poética. Por quê? Porque ele define aniversário da seguinte forma: é o dia que recebo o maior número de ligações no meu celular. É sinônimo de doce. É festejar o próprio ser. É receber os abraços mais gostosos. É um bolo de chocolate vegano. Obrigado, mãe. É quando eu esqueço que não importa. É o dia em que me dou folga das folgas que a vida não me dá. É quando seus amigos se juntam para comprar a nova coleção de livros do Harry Potter para você. Valeu, galera! É a felicidade fazendo visita. É um balão imaginário que tem gosto de amor e cheirinho de infância. Então a gente percebe que esse texto foi tecido, construído de uma forma poética. As palavras foram pensadas, né? Estão aí cumprindo uma função, que é a função poética. Diferente do verbete de aniversário, que de fato está cumprindo a função metalinguística. Similar, quando a gente fala arte pela arte, é a questão da metalinguística. Vamos falar agora. Momentinho, gente. Ixi, peraí. Deixa eu só voltar aqui que eu passei demais. Só um minutinho. Quanto slide, hein, professora? Pelo amor de Deus. Ah, tá certo. Então tá. Bom, dito isso, né, quais são as funções da linguagem, vamos falar agora um pouco sobre o sujeito. Vamos falar sobre os sujeitos dessa comunicação, tá? Ai, gente, eu parei a apresentação sem querer. Peraí, só um pouquinho que eu vou colocar para apresentar de novo. X, cuidado com a burra, gente. QT, tracinho, R, PJI, tracinho, TYQ. Olha, gente, esse Google querendo me boicotar aqui a minha aula. Tá carregando aqui.
E travou. Apresentar. Passando. Alô, alô, alunos. Tá passando o slide aí na sua rua. Vamos aproveitar. Factor. Vamos, trem. Que lentidão. Quase lá, quase lá. Aê! Beleza. Vocês estão acostumados a, a cumprir um papel numa posição sujeito de aluno até então. Então, esse momento de passar pelo ensino fundamental, ensino médio, vestibular, Enem, processo seletivo para entrar em alguma faculdade, enfim. Vocês estão numa posição sujeito enquanto aluno. Então, a visão, tudo é relacionado a esse sujeito aluno. Por quê? Porque vocês não têm a visão do sujeito professor. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Então, vamos falar sobre como seria ser um sujeito professor, que é o papel, a posição que vocês acrescentaram, a partir do momento que vocês escolheram cursar licenciatura, vocês estão adicionando aí uma nova posição sujeito, que é a de professor. Então, com o passar dos anos, estudando, praticando, vocês vão assimilando essa posição sujeito. Então, o que é esse sujeito? O sujeito, pelo viés da análise do discurso, tá, gente? Que é a teoria que eu sigo. O sujeito se constitui pela dispersão e pela multiplicidade de discursos. E ao enunciar, ao falar, ao emitir uma mensagem, o faz ocupando várias posições. O sujeito não constitui a consciência que fala. Ele, o sujeito, se constitui na relação com o outro. Então, falar em sujeito discursivo anuncia topologicamente o lugar de onde conceituamos à medida que se difere radicalmente de outros sujeitos e de outros discursos teóricos. Por exemplo, se recorrermos ao dicionário gramatical, dentre as várias categorias de sujeito encontradas, podemos notadamente acentuar a diferença entre o sujeito do discurso e o sujeito de direito. Os sujeitos gramaticais, oculto, simples, composto, determinado, indeterminado, e o sujeito musical, além dos sujeitos das teorias da comunicação e da psicologia, que são tomados como interlocutores e indivíduos, respectivamente. Bom, segundo N. Orlandi, o sujeito gramatical cria um ideal de completude, participando do imaginário de um sujeito mestre de suas palavras. Ele determina o que diz. Dessa forma, ele anuncia a ilusão de escolher e definir o que diz, de controlar os sentidos, mas não sabe que antes ele é determinado tanto por seu lugar subjetivo, possível naquele determinado momento, de sua enunciação, quanto por sua exterioridade, pela história que o atravessa, o que faz com que ele só tenha acesso a parte do que diz. Assim, dividido, o sujeito não tem como controlar os sentidos como um todo, pois eles podem sempre vir a serem outros, na relação com o outro, nas variações do tempo e do espaço em que ocorrem as enunciações. Então, o que isso quer dizer? Como eu disse anteriormente, o sujeito do discurso, ele é um sujeito que ele é perpassado pelo outro, pela história. Então, a gente pode problematizar até mesmo o novo, né? Por exemplo, eu acabei de inventar um texto aqui, um poema. Nada vem do nada. O novo, ele é uma reatualização do velho. Vamos colocar dessa forma. Então, quais referências que te levaram a escrever aquele poema?
quais rimas, quais versos, quais intertextualidades tem presentes nesse texto. Então, a gente é sempre, a todo momento, cindido, atravessado pelo outro, pelas falas do outro, pelo grande outro. Inclusive, socialmente falando, né, nós somos constituídos principalmente por quem? Pela nossa família, pela nossa religião, pela nossa educação, né, instituição, colegas, professores, né, que fizeram parte da nossa vida escolar, né, e colegas de trabalho, enfim, N outros que vão interferir, né, que vão atravessar nós sujeitos. Então, para a análise do discurso, né, a gente tem esse sujeito cindido, atravessado. A linguagem para análise do discurso, ela não é uma linguagem transparente, né? Ela é uma linguagem opaca, né? Então, tem muito ali, né, para você escavar ali, observar, problematizar. Então, um dos objetivos dessa disciplina é vocês entenderem esses conceitos que existem, que talvez vocês não conheciam até então, para que vocês possam expandir aí os horizontes acadêmicos de vocês. Então, entendido o conceito de sujeito do discurso, eu quero levar vocês agora para uma reflexão relacionada ao lado de cá e ao lado de lá da redação do Enem, tá? Então, vocês, enquanto alunos, têm uma visão acerca da redação do Enem. Uma preocupação específica na hora de fazer a prova, suas peculiaridades, suas subjetividades. A partir do momento que vocês estão do lado de cá, vocês são professores, corretores do Enem, vocês passam a ter outra visão que não é a do aluno. Então, o processo é diferente. A maneira como essa pessoa, professor, corretor, vai receber essa redação é diferente daquela que o aluno normalmente espera ao escrever essa redação. Então, é aí que a gente entra nos fatores pragmáticos e nos fatores semânticos formais. Então, um texto, uma redação de Enem, ela tem que ter esses fatores formais, semânticos formais, e também os fatores pragmáticos. Então, o texto ele tem que ser coeso e coerente. Ou seja, ele tem que, para ter essa textualidade que o torna um texto, ele tem que ter continuidade e progressão. Então, você ter um texto coeso é você ter um texto que tem continuidade. Ele avança, ele continua ali tendo aquela continuidade, persiste. E a coerência implica na progressão, que é você trazer algo novo com coerência, retomando, né, o que foi dito anteriormente. Então, a progressão tem muito a ver com a continuidade. Elas se imbricam. Você precisa retomar para trazer a informação nova, retoma a informação anterior para trazer a informação nova. Então, isso é continuidade e progressão, ou seja, coesão e coerência, que daí vão ter os recursos linguísticos apropriados para você fazer esse texto se tornar um texto coeso e coerente. Então, você vai usar todos os recursos, os mecanismos linguísticos ao seu dispor para fazer essas retomadas, essas progressões, né? Já os fatores pragmáticos, que é intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade, são fatores essenciais para enriquecer o texto desse aluno, desse acadêmico que está produzindo aí essa redação. Então, você ter intencionalidade, você pensar na intencionalidade,
é pensar na intenção por trás desse texto, a intenção daquele que escreve. Então, qual é a intenção que você objetiva atingir com o seu texto? Isso diz respeito ao eu, a quem escreve, o aluno. A aceitabilidade tem a ver com o sujeito professor, o sujeito corretor. Como ele vai receber esse texto? Como ele vai aceitar esse texto? Para esse processo de intenção versus aceitação, é que nós temos os outros 3 fatores, que é a situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Um texto que ele possui informatividade é um texto que possui informações novas, que traz novidades, informações para esse interlocutor, para chamar a atenção, prender a atenção dele ao longo do texto. A situacionalidade tem muito a ver com o contexto, tem a ver com você colocar essa informatividade de forma contextualizada dentro do texto. E a intertextualidade tem tudo a ver com os 2 anteriores, é a bagagem, é você trazer referências, é você proporcionar para o leitor, para o sujeito que está recebendo aceitabilidade, para que você tenha aceitabilidade, é você fazer com que esse leitor, ele imerja no seu texto, que ele navegue pelo seu texto. E para isso acontecer, tem que ter um equilíbrio aí entre a informatividade e a intertextualidade. Então, trazer referências que o seu leitor vá se identificar, o seu interlocutor vai se identificar. Então, a intertextualidade e a informatividade e a situacionalidade, elas têm que estar em harmonia, em equilíbrio, para que haja a aceitabilidade do seu texto, enquanto sujeito aluno que está escrevendo essa redação. E o sujeito professor, corretor, ao corrigir, ele meio que automático ali, ele vai tentar se conectar com o texto, ele vai tentar entender esse texto. Só que nas normas que regem esse processo de avaliação, implica que o leitor entenda o que está dito. O que está no não dito não é uma obrigação desse leitor entender. Então, se você não tem um texto coeso, coerente, com equilíbrio, entre esses fatores pragmáticos, o seu texto ele vai ter falhas. E com essas falhas, não vai ter a aceitação que espera-se para esse texto. Entende como está tudo conectado, um quebra-cabeça linguístico? E são fatores essenciais para uma redação nota 1000, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? O som proto-indo-europeu tex é algo mais que uma raiz. É um abissal rizoma. Dele brotaram nada menos que as palavras texto, contexto, pretexto, assim como técnica, tecnologia e até as placas tectônicas, cujo movimento é a causa dos terremotos e das erupções vulcânicas. E ainda as palavras arquitetura e cybercultura, conforme o neologismo proposto por Derek D. Kerkhove, 2001, página 70. Portanto, todas essas palavras e suas variações rebentam da arcaica atividade têxtil. Tecer, tear, fabricar ou coser fios, tecidos, tapetes. A atividade ou a arte da tapeçaria e da tessitura. Aquela com que Penélope preenchia o dia para destecer durante a noite. A longa espera do amor de Odisseu. Olha como esse texto ele tem continuidade, progressão, ele tem intertextualidade, situacionalidade. Ele é um pequeno trecho, Então, ele traz esses requisitos para nós. Quando o autor desse texto escreve que o som proto-indo-europeu tex, se você não for da área da linguística,
Você não vai saber necessariamente o que significa proto-indo, o som proto-indo-europeu tex. Mas ele tenta explicar isso, né? Então ele traz as informações novas. É algo mais que uma raiz. É um abissal rizoma. Esse rizoma aqui, para quem tem um conhecimento na área da filosofia, vai ter um entendimento maior dessa palavra. Rizoma é basicamente uma raiz, só que ela cresce não de forma vertical, como as raízes normalmente são, de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima. Mas de uma forma horizontal, né? E há uma nova proposta, inclusive educacional, de que a educação seja de forma rizomática. Então, se você tem leituras que tragam esse conceito, isso torna mais interessante ainda a leitura, né? E talvez tenha sido intencional, né? Com quase toda certeza pode ter sido intencional o uso dessa palavra. Então ele fala que dele brota nada menos do que as palavras. E aí ele traz a novidade, né? Traz esse gostinho do conhecimento, texto, contexto, pretexto, assim como técnica. E aí a gente fica tipo, nossa, tudo isso de palavra derivado de text, né? E aí ele até traz uma definição de placas tectônicas também, trazendo conhecimento e tal. E ainda das palavras arquitetura e cyberarquitetura, traz a referência explícita aqui de onde ele tirou, quem propôs, né, esse neologismo, cyberarquitetura, que tem a ver com a arquitetura e o universo da web, né, cyber. E ele traz aqui vamos falar, a referência explícita, né? Derek de Kerkhove, 2001, página 70. E aí ele finaliza, portanto, todas as palavras e suas variações rebentam da arcaica atividade têxtil. Tecer, tear. E ele explica, fabricar ou coser fios, tecidos, tapetes. Enfim, a atividade ou arte, tapeçaria e da tessitura. E ainda, para encerrar, ele coloca aquela que Penélope preenchia o dia para destecer durante a noite. Então, quem conhece essa história da mitologia grega, vai saber que a Penélope tinha vários pretendentes para casar, e como ela não queria casar com nenhum deles, porque ela queria esperar pelo seu amor, Odisseu, ela falou que ia casar com um dos pretendentes quando ela terminasse de tecer uma peça lá. E o que ela fazia? Ela tecia durante o dia e à noite ela desfazia tudo que ela fez. E aí no dia seguinte ela fazia e desfazia à noite, assim. Ou seja, ela nunca terminava a peça que ela estava tecendo, porque ela queria continuar esperando o Odisseu. E assim foi uma estratégia que ela utilizou para que os pretendentes, né, a pressão que ela estava sentindo naquele momento, desse uma certa paz para essa personagem Penélope. Então, é uma história muito interessante que ele trouxe aqui também como referência. Porém, se você não conhece esse texto, não conhece essa história, você não, o referente, né, não vai ser o suficiente, às vezes, para dar conta desse entendimento, né? No caso aqui, você pode até fazer uma correlação, mas você não vai entender o todo, a intencionalidade toda que ele trouxe aqui, se não tem essa conexão da intertextualidade. É um texto legal, eu quis trazer ele como exemplo para vocês. E como esse, vocês podem fazer exercícios, né, com textos que vocês se deparem, para ver esses fatores, né, pragmáticos. Bom, e aí tem uma grande polêmica. Isso é texto ou é um não texto? Não texto existe? Bom, até a década de 80, era permitido, né, era aceitável esse conceito de não texto. A partir da época da década de 80, isso caiu em desuso e os linguistas passaram a analisar os textos e verificar se eles estavam coerentes ou incoerentes, coesos ou não, enfim. Mas já sabemos que para ser texto precisa fazer sentido, cumprir ali um papel comunicativo, né? Então,
a gente hoje não usa mais esse conceito de não texto, né? A não ser que, de fato, realmente não seja um texto, né? Porque para ser um texto precisa fazer sentido, cumprir um papel ali. Então, eu quero que vocês leiam esse trecho junto comigo e identifiquem se é um texto ou um não texto. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para o leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte, uma planície coberta de areia. Na noite em que completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada, colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para sua casa. As árvores e as folhagens não lhe permitiam ver distintamente, entretanto observou que o cavalo era manco. Ao olhar de mais perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército. E em todo esse tempo não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao ver o pai, desmontou imediatamente, correu até ele, lançando-se nos seus braços e chorando. O que vocês acharam desse texto? Ele é um texto ou um não texto? Ele fez sentido para vocês? Bom, esse texto, ele possui uma certa incoerência. Por quê? Se a planície era coberta de areia, como que havia grama e árvores? Primeira incoerência. Segunda incoerência. O senhor tinha 30 anos. Então, como que o seu filho havia saído de casa há 20 anos para servir o exército? Porque, né, as contas não batem aí. Para servir o exército tem que ser maior de idade. Se ele teve o filho aos 10 anos de idade, o filho era um bebê. Então, como que ele poderia servir o exército? Então, não tem uma lógica aí, é incoerente. Como que João Carlos podia ver o sol poente se estava de noite e se a frente da casa dava para o leste? Então, o sol poente, ele se põe a oeste. Nasce a leste e se põe a oeste. Então, como que o sol poente, de noite, na frente da casa que dava para o leste? Impossível. Então, é outra incoerência encontrada nesse texto. Então, a ideia de não texto, ela era permitida, né, até um momento histórico aí da linguística. Depois disso, se convencionou que alguns textos apenas aparentem, né, ou apresentem falta de referências, orações incompletas, incoerências, mas que não perdem o seu estatuto de texto por causa dessas falhas. Porque desde que uma sequência linguística faça sentido para alguém, ela é considerada um texto, tá? Então, com isso, a gente tem aí essa reflexão de texto, o que é texto. E é bom para treinar a percepção de vocês, porque talvez na primeira leitura vocês não tivessem identificado essas incoerências que eu falei para vocês. Então, é uma forma também de praticar a percepção ao ler. Motivos para atribuir. Agora a gente vai entrar na redação, né? Eu quis promover essa reflexão do lado de lá, do lado de cá, para vocês entenderem esse jogo, né? De que quando a gente está enquanto aluno, a gente espera algo e cumpre um determinado papel. E assim como quando a gente está como sujeito professor, ou corretor, ou professor e corretor da redação, a gente cumpre um outro papel e espera outra coisa, né? Que nem sempre nos é apresentada. Então, vamos conhecer quais são esses atributos que o professor, o corretor da redação de Enem, ele espera encontrar. Aqui eu trouxe uns memes para vocês, né? Como foi sua última redação? Ah, foi ótima. Aí a redação, na introdução, pessoas do interior não vai no cinema. Desenvolvimento, eles não vão no cinema. Conclusão,
constrói cinema, que é a proposição, né? Construir cinema, porque eles não vão no cinema porque não tem cinema. Então, fica meio vago, né? Objetivo demais, poucas linhas, né? Então, esse meme quer dizer o quê? Você acha que foi bem na redação, só que aí você fez uma redação que não atendia aos requisitos básicos de uma redação, como número de linhas, né? Argumentação, até porque é um texto dissertativo argumentativo, e aí você acha que foi bem, e quando você vê sua nota, você fica extremamente decepcionado. Tem um outro aqui que fala, escreve agora na redação, mano. Vai, escreve agora na folha da redação que feminismo é falta de rola. Escreve que mulher pede para ser estuprada, escreve que o Marco tem direito de bater na esposa, escreve que é vitimismo, quero ver. Por quê? Está ironizando, porque muita gente, né, inclusive vestibulando, né, adolescentes, entrando na juventude, pensam e falam coisas absurdas que vão contra os direitos humanos, ao direito da mulher. E na redação do Enem não pode fazer isso. Uma das regras é o respeito ao próximo, respeito à dignidade humana. Aí o outro aqui, meu amigo pôs na redação que precisavam fazer rampas para os surdos. Aí a outra, eu falei em braille na redação, mas braille é de cego. Eu zerei minha redação do Enem, eu fiz sobre cegos, eu juro que eu li cegos. Então é você tangenciar, fugir ao tema, isso também faz com que você não vá bem na redação do Enem. Então, quais são os motivos para atribuir nota 0 à redação? Fuga total ao tema, você falar sobre algo que não tem a ver nem um pouquinho com aquele tema. Não obediência à estrutura dissertativa ou argumentativa. Texto com até 7 linhas, ou seja, o texto tem que ter no mínimo 8 linhas para ser considerado. Desrespeito aos direitos humanos, que é o que eu acabei de dizer aqui. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, a gente já viu casos aí que um aluno colocou, por exemplo, no meio da redação de Enem, uma receita de miojo. Isso seria classificado como uma forma proposital de anulação. Olha lá, parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. O que tem a ver você dar uma receita de miojo com uma proposta que fala sobre a inclusão digital, por exemplo? Então, isso é motivo para zerar uma redação. Mas aí tem uma grande polêmica, né? Que teve algumas redações desse tipo que ainda assim tiraram 400, 500 na nota. E aí não nos cabe julgar isso, daí foi para a justiça, foi polêmica, virou notícia de jornal. Não nos cabe aqui julgar o corretor que corrigiu essa redação. Mas pelas normas do Enem, essa nota deveria ser zerada, tá? Porque desrespeitou as regras básicas de uma redação. E aí nós temos 5 competências, tá? A primeira é para demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, nós temos aí a classificação, que seria 5, com 200 pontos, valendo 200 pontos. E nós temos aí a última, valendo 0 pontos, tá? Só para vocês verem aqui, é uma tabela um pouquinho extensa, tá vendo? 0 ponto. Demonstra conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, nota 0. Ou seja, ele não demonstra nenhum conhecimento. Ou melhor, demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É quando o texto apresenta excesso de desvios gramaticais, de convenção da escrita, que impossibilitam a compreensão do texto. Então, sabe aquele texto mal redigido, que você não consegue entender o que de fato está proposto ali? Esse texto, ele entra aí nessa nota 0 aqui, na competência 1, tá? Já se fosse uma redação nota 1000, por exemplo, que teve 200 pontos em todas as competências, a gente teria aqui uma redação que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro,
Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizem reincidência. O texto apresenta ausência de marcas de oralidade e de registro informal da língua, precisão vocabular, obediência às regras gramaticais, não apresenta ou apresenta pouquíssimos desvios gramaticais, leves e de convenções da escrita. Desvios mais graves, como a ausência de concordância verbal, excluem a redação da pontuação mais alta. Então, uma redação nota 1000, nesse quesito de competência 1, ele tem a nota máxima, ele escreve de uma maneira formal, de acordo com a estrutura que se pede ali, que é dissertativo, argumentativo. E aí nós temos as outras notas, aí vai caindo, né? Então, na realidade, o aluno, ele começa a fazer a redação tendo 1000 pontos. E aí ele vai perdendo pontos conforme a correção vai sendo feita, né? E sendo identificados esses erros, né? Esses desvios, na verdade. Não se fala erro, né? Se fala desvio. Então, esses desvios, leves ou graves, vão fazer com que o aluno perca pontos. E aí não tenha a nota 1000 no Enem. Então, aqui vai caindo, né? Eu vou ler só a primeira e a última, para não ficar tão extenso. Mas depois vocês vão ter acesso, né, a essa apresentação, vocês podem ler com mais calma. Competência 2. O que a competência 2 pede? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, você vai apresentar a tese, que é a ideia que você vai defender no seu texto, e desenvolver as justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê um fecho à discussão elaborada no texto. Feche, né, esse texto. Argumentos. É a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder a pergunta por quê, em relação à tese defendida. E utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar argumentos utilizados. O que são estratégias argumentativas? São recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor, como exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações, depoimentos. Então, a gente usa desses recursos, né, principalmente no meio acadêmico, citações, por exemplo, para validar aquilo que está sendo dito, ou escrito, né, no caso. Então, vamos lá. Para você ter uma redação nota 1000, nesse quesito, você tem que ter aí a nota máxima, que é o quê? Desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo. Apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Quais são as características do texto com essa nota? O tema é muito bem desenvolvido, explorando os seus principais aspectos, ou seja, o texto está estruturado com introdução, que a tese a ser defendida, argumentos que comprovem essa tese, né, em diferentes parágrafos, e um parágrafo final, com a proposta de intervenção funcionando como uma conclusão. Os argumentos não ficam restritos à reprodução das ideias contidas nos textos motivadores, nem nas questões do senso comum. Então, aquele aluno que fala mais do mesmo, né, aquilo que já está lá nos textos motivadores, ele não vai ter a nota máxima nessa competência, entende? Você tem que ter um conteúdo um pouco mais, entre aspas, autoral. E aí, se você foi muito mal e zerou nesse quesito, vamos ver o que aconteceu para esse aluno zerar. Voltei. Para zerar, você tem que fugir do tema. Ou não ter respeitado a estrutura dissertativa argumentativa. Então, se você faz uma poesia, ao invés de um texto dissertativo argumentativo, você está com nota 0 nessa competência. Se você fugiu do tema, falou de outra coisa, se o tema era saúde mental e você falou sobre porte de arma e não correlacionou isso com saúde mental, fugiu do tema. Né? Se não tem nada a ver com o tema, fugiu do tema.
O participante desenvolve texto que não contempla proposta de redação, desenvolve outro tema ou elabora outra estrutura textual que não a dissertativa argumentativa, por exemplo. Faz um poema, descreve algo ou conta uma história. Então é isso, a pessoa fugiu do tema, escreveu algo que tem relação nenhuma com o que foi proposto, ou criou uma outra estrutura textual ali, que não é a dissertativa argumentativa, infelizmente ela vai zerar nessa competência. Vamos lá, competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aí é o desenvolvimento, né? É você trabalhar bem as suas estratégias argumentativas. Na organização do texto dissertativo argumentativo, deve-se procurar atender às seguintes exigências: apresentação clara da tese, seleção dos argumentos que a sustenta, encadeamento lógico das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos, congruência entre as informações do texto e do mundo real e precisão vocabular. Então, aqui você tem que ter um vocabulário rico, um léxico variado, você tem que estar bem coerente com o tema, tem que ter coesão e coerência no seu texto, tem que ter situacionalidade, intertextualidade, tem que ter informatividade, né? A progressão textual, a continuidade, tudo isso que eu falei para vocês lá atrás é avaliado nessa competência. Então, uma nota 1000 no Enem, nessa competência, ela apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos e opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma consistente, configurando a autoria em defesa do seu ponto de vista. Explicita a tese, selecionando argumentos que possam comprová-la e elabora a conclusão ou proposta que mantenha coerência com a opinião defendida na redação. Então, como eu disse para vocês, tem que ter coesão, tem que ter coerência, tem que ter um léxico mais rebuscado, saber o que está falando, né, e amarrar bem a argumentação. Já o oposto disso, né, seria apresentar as informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Informações, fatos, opiniões e argumentos incoerentes e não apresentam um ponto de vista. Então, aquela pessoa que copia e cola, sabe? Que coloca uma opinião ali que não faz sentido algum com o que foi proposto pela proposta de redação, está fora. Vamos ver a competência 4 agora. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nota 1000, nesse quesito competência, né, a nota máxima, para atingir a nota 1000, a pessoa vai ter que articular bem as partes do texto e apresentar repertório diversificado de recursos coesivos. Articular muito bem as partes do texto sem inadequações na utilização dos recursos coesivos. Essa pontuação deve ser atribuída ao participante que demonstrar pleno domínio dos recursos coesivos. Então, é você aplicar os recursos coesivos da forma correta. Não repeti-los, né? Ter um repertório bom aí para você articular esses recursos. Então, você não ficar repetindo, por exemplo, todo o começo de frase você colocar desse modo, portanto, e ficar repetindo ou colocar no lugar errado, colocar um recurso coesivo que dê ideia de conclusão, sendo que você está na introdução, por exemplo, essas incongruências, elas levam à perda de pontos nesse quesito da competência 4. E, para zerar, o participante apresenta informações desconexas, que não se configuram com o texto. Essas informações desconexas, que não se configuram como texto, é o que leva o participante a zerar nessa competência. E, por fim, a última competência, número 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Não necessariamente o aluno tem que elaborar uma solução para o problema, né?
e que de fato seja a solução para esse problema. Mas ele precisa elaborar ideias, né? Propostas de intervenção. Então, ele tem que elaborar muito bem essa proposta, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão que ele teve no texto. Então, não adianta ele desenvolver bem a tese que ele colocou lá na introdução, defender ela, articular, argumentar, e no final ele colocar uma solução, né, uma intervenção, que não tenha nada a ver com aquilo que ele desenvolveu no começo e no desenvolvimento, na introdução e no desenvolvimento do texto. Então, a redação dele não vai atingir a nota 1000, por mais que ele tenha muito bem escrito. Por quê? Porque no último quesito, é preciso que tenha essa amarração aí da proposta de intervenção com a argumentação. Então, a proposta tem que estar relacionada ao tema, né, que foi discutido, com detalhes. E assim, essa proposta, ela não precisa mais ser inovadora, né, ser algo novo. Né? Pode ser algo que o interlocutor, né, a pessoa que vai corrigir, já saiba. Não precisa ser algo novo, mas tem que estar bem amarrada com o que foi proposto. Logo, quem não fizer isso, nota 0, nesse quesito. Então, para uma redação ter nota 1000, tem que levar assim, em conta que o corretor vai avaliar com base nessas 5 competências, tá? Então, às vezes, a gente não se prepara para fazer uma redação enquanto sujeito aluno e espera que foi bem na redação, só que a gente não trabalhou todas essas competências ao tecer o texto. E aí o avaliador está preparado para avaliar conforme as competências, que são as normas, né? E aí, por isso, há esse ruído, né, de ideias, né, entre o emissor da redação, né, da mensagem que está proposta ali, e o receptor, que é o corretor. Então, sempre que a gente vai redigir um texto, isso fica de dica para vocês, né, que estão na academia, sempre pense no seu interlocutor. Pense em quem vai ler ou ouvir o que você está falando, escrevendo. Para quem que se destina esse texto? Quem vai corrigir esse texto? Qual que é a sua intenção? O que você quer que o outro entenda com o seu texto? Comece a trabalhar essas estratégias argumentativas para que você cumpra o papel comunicacional da sua escrita, né, com excelência. Então, se uma professora te solicita um trabalho acadêmico dentro das normas ABNT, de até 5 páginas, que fale sobre o aquecimento global e o avanço da linguística para diminuir esse impacto do avanço global no mundo, você precisa cumprir o que está sendo pedido ali, né? Buscar recursos linguísticos que você ainda não conhece, não domina, para que você consiga fazer uma boa tessitura do seu texto, buscar uma maior bagagem cultural, cultural, sociocultural, para que você consiga trazer informatividade, intertextualidade para o seu texto. Então, essa é um aprendizado que a gente sempre leva para a vida, né, na academia. O meio acadêmico é o melhor meio para isso. E aí, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha cumprido com o meu papel comunicacional aqui. E eu vou deixar para vocês alguns exercícios de fixação. O exercício de fixação vai ocorrer em 2 etapas. Eu deixei aqui 3 exercícios que vocês farão, né? Tentarão responder. E alguns outros extras que vocês vão encontrar no determinado link, que eu também deixei na apresentação, para que vocês continuem praticando pela plataforma do Estude. Não sei se vocês conhecem o Estude, mas é uma plataforma bem legal para quem quer estudar. E lá tem esses exercícios e você responde online e depois você responde e você consegue ver o gabarito, né, pelo link. Daí, esses exercícios, vocês vão postar no Classroom. Eu coloquei a data aqui até dia 28 de junho, mas, na verdade, essa data eu vou ter que definir certinho junto com a professora Silvia Helena, tá?
De qualquer forma, eu vou postar a atividade no Classroom com a data para ser entregue, ok? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vou passar aqui os exercícios. O exercício 1, tá? Vocês vão ler, decodificar, interpretar e vão responder aqui, múltipla escolha, o que vocês acham, tá? Tem 3 exercícios referente às funções da linguagem. Feito isso, vocês vão abrir lá um arquivo de Word e vão colocar lá exercício 1, exercício 2, exercício 3 e exercício 4, tá? E aí vocês vão colocar o que foi pedido, a resposta, né? Não precisa copiar a pergunta, não, tá? É só colocar a resposta mesmo. Então, coloca lá exercício 1, resposta tal, e assim sucessivamente. E aí, no exercício 4, eu estou propondo uma produção textual para vocês. O que eu quero que vocês façam? Que vocês procurem uma redação do Enem na internet, feita por alguém, que foi disponibilizada na web. Só tentem não recorrer às redações da UOL, tá? Porque a gente que é professora, a gente sabe quando o aluno copiou e colou da internet, enfim. E tem aplicativos também que a gente usa para detectar plágio, né? Quando a pessoa copiou e colou e não deu as devidas fontes, referências, né? De onde tirou. Então, se vocês forem se inspirar em algo que já esteja pronto, dê as devidas fontes e referências, tá? Então, por isso que eu quero que vocês procurem uma redação feita por alguém disponibilizada na web, corrija essa redação, observando os aspectos mencionados durante a aula de hoje, e depois redija um texto coeso e coerente a respeito de sua experiência enquanto sujeito, professor, corretor, relatando quais foram as suas maiores dificuldades e quais foram as maiores facilidades deste processo. Tudo isso entre 10 e 15 linhas. Observe que será necessário anexar ao documento de Word a imagem da redação escolhida, bem como a fonte de onde você a retirou, mais a correção detalhada dessa redação, o máximo de elementos que você consiga corrigir com base nessas 5 competências do Enem, mais o seu relato, né, pessoal aí da sua experiência, tá? Então, o que é importante? A gente quer entender, enquanto sujeito professor, como você se sentiu passando dessa posição sujeito-aluno para a posição sujeito-professor/corretor, né? Então, você vai avaliar uma redação de alguém e vai seguir conforme a aula de hoje. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês usarem como base para fazer esse trabalho. E aí vocês vão corrigir o máximo que vocês conseguirem, tá? Não precisa estar perfeito. Melhor feito do que perfeito. Então, vocês vão fazer o que vocês conseguirem de correção, identificar possíveis erros, desvios. E depois vocês vão fazer um relato de como foi essa experiência, de pesquisar na internet, achar uma redação interessante, corrigir e tudo mais. Detalhe, para você corrigir essa redação, não me venha com uma redação nota 1000, tá? Porque é óbvio que uma redação nota 1000 vão ter pouquíssimos desvios. Peguem uma redação onde vocês consigam identificar esses desvios e justificar esses desvios dentro do viés linguístico, ok? Senão fica muito fácil, né? Pegou uma redação lá nota 1000, 1 ou 2 desvios e acabou. Não, eu quero que vocês exercitem esse processo aí de correção da redação. Isso vai contribuir muito para a vida acadêmica de vocês, até mesmo como sujeito alunos e futuramente sujeito professores, tá bom? Então, deixei também aí o link do Estude com os exercícios, esses exercícios 1, 2 e 3, eles estão lá, não nessa ordem, não com esse número, mas eles estão lá nesse link, e vocês podem fazer e depois ver o gabarito, né, pegar a resposta correta e vocês mesmos corrigirem, né, verem se vocês acertaram ou erraram, ok? O foco da avaliação vai ser mesmo a correção e o relato que vocês vão fazer em seguida, tá? Mas eu também quero que vocês façam os exercícios, tá? E coloquem as respostas originais de vocês antes de verificarem o gabarito.
Eu estou confiando em vocês, é um processo de confiança mútua, né? Então, eu estou confiando em vocês para que vocês não se sabotem, né? Não coloquem lá a resposta que você viu no gabarito que está correta, porque o importante não é estar certo, tá? O importante é a jornada, é o aprendizado. E isso vocês vão aprender durante esse processo, quem ainda não aprendeu. No mais, nossa aula de hoje é essa. Gratidão a todos que estão assistindo. Eu não sei se todos vão assistir, como que vai ser, mas gratidão por quem assistiu até aqui e aturou as falhas. Acontece, né? Sempre assim, dá aquele friozinho na barriga e é normal. Então, até que sugiro que quem tem dificuldade de apresentar em grupo, que tenha medo, vergonha, medo de errar, gente, isso daí, se a gente for se preocupar com o que o outro pensa, a gente não faz nada, tá certo? E deixo aqui, não sei se dá para vocês lerem na minha camiseta, mas está escrito muito lindo o seu discurso. Pena que eu te conheço. É uma frase assim que define bem essa relação de aluno e professor, enfim. E é isso, gente. Obrigada, tá? Obrigada, professora Silvelena, pela oportunidade também de aprender e compartilhar e fazer essa troca de saberes aqui. E é isso, eu vou encerrar aqui a gravação agora e a gente se fala lá no Google Classroom.